Vamos falar do reaproveitamento de vilões em Dragon Ball, porque assim, a obra faz bons vilões, exemplo disso é o Moro, o maluco é simplesmente muito bom, um vilão que não só quebrou o padrão que a gente via na obra até ali, isso inicialmente, claro, com todo aquele papo dele roubar os poderes e magia também, o que acabou ampliando a luta dele, o que fez ela ficar não só mais complicada, como também tornou o arco dele mais interessante, porque ele acabou sendo um vilão interessante, mas ainda assim a gente tem o Freeza, e calma lá, fãs do Freeza, eu não tô falando que ele é ruim, e sim que ele apareceu papo de 3 ou 4 vezes. E o problema tá exatamente aí, o Freeza é um vilão genial, pra muita gente o mais marcante da obra, toda a forma que a obra trabalha, apresenta e constrói ele foi simplesmente memorável lá na saga Freeza, já que foi nela que a gente meio que teve a expansão do universo da obra, além de também a adição de uma nova escala de poder, tanto pro lado dos vilões, que no caso foi o Freeza, quanto para o Goku, com basicamente a melhor transformação da obra pra mim, que foi o Super Saiyajin 1. Todo esse papo que rolou em volta dela, meio que fez a saga Freeza se tornar um bagulho extremamente marcante, só que assim, irmão, lá no Z, depois disso a gente meio que corta pro Freeza voltando, trocando basicamente a skin. E o pior de tudo, irmão, entre essas voltas a gente meio que teve o retorno de F, e o filme só não é bom, tipo, ele só não é bom mesmo, meio que a gente só dá pra dizer que, nossa, olha, o Freeza voltou e agora o Goku tem cabelo azul. Tanto que, se eu não me engano, essa saga nem tem no mangá, os caras só meio que pularam ela e agora o Freeza retornou de novo, só que com a forma Black dele. E assim, o problema nem é fazer o Freeza voltar, e sim que sempre que ele volta ele acaba perdendo muito do peso que ele tinha como vilão lá no Z. Porque assim, eu acho que todo mundo concorda, o Freeza no Retorno de F não tem nem 10% da presença e do peso que ele teve lá na saga Freeza, tipo, isso lá no Z. Tipo, não dá nem pra comparar o impacto que as duas sagas tiveram e o peso que o Freeza teve nessas duas sagas, mesmo ele sendo o centro de ambas. E isso mesmo que no Retorno de F ele ainda esteja mais forte com a transformação nova, e o Goku também esteja com a transformação nova, mas ainda assim, o peso e o impacto dele como vilão no arco central dele acaba sendo muito maior do que em qualquer outra volta dele. O que, querendo ou não, acaba reduzindo o peso e o impacto dele como vilão dentro da obra, porque você vira e fala, pô, o Freeza voltou, né? Foda. Assim, é tipo, é o quê? Terceira vez já que ele voltou? Tá bom, né? Então vamos falar um pouco desse reaproveitamento de vilões em Dragon Ball. E bem, eu sou o Felipe e o que mais me incomoda nesse papo todo nem é os vilões voltarem, e sim saber que a obra tem capacidade e potencial de fazer bons vilões. Tipo, o Moro tá aí, o Goku Black tá muito aí pra provar isso. Porque sim, por mais que ele seja só mais um Goku do mal, a forma que a obra trabalhou ele com todo o mistério em volta do personagem e sobre o que realmente ele era ou quem realmente ele era, fez ele ficar interessante a ponto de não só ser o favorito de muita gente no Super, como também lotar a internet de teorias sobre quem era o Goku Black. Ou voltando um pouco atrás, a gente também tem a saga Buu, que assim, o Majin Buu é absurdo. E não só ela, a saga do céu também foi muito boa, com todo aquele papo da passagem de bastão do Goku para o Gohan, com ele finalmente superando o pai e o sacrifício do Goku. Ou seja, narrativamente falando, a obra soube construir cada um dos manos que ela se propôs a construir. E isso de uma forma que fez eles passarem a ser meio que únicos. Prova disso são os vilões do Z, cada um deles são simplesmente muito memoráveis e muito bons do seu próprio jeito. O que facilmente mostra pra gente que sim, Dragon Ball sabe fazer bons vilões, e mesmo com isso, a gente tem o Cell Max. Eu não precisava do Cell Max, tipo, nossa, referências à saga Cell, foi legal, mas se eu quisesse ver a saga Cell, eu veria a saga Cell. E sem contar que, como eu falei pra vocês, sempre que um vilão volta, ele não volta mais a mesma coisa, ele acaba perdendo muito do peso e do impacto que ele tinha como vilão inicialmente, principalmente se esse retorno fica sendo constante dentro da obra. E isso não vale só pra vilões, entende? Mas pra qualquer personagem que fica voltando constantemente, a queda deles acaba perdendo muito do peso, porque você já espera ele meio que voltar. Um exemplo disso é Sukuna versus Gojo. Tipo, pega a luta deles de base, o Sukuna venceu e basicamente o que a fandom queria era o Gojo voltando. Agora pensa o seguinte, o Gojo volta e vence o Sukuna. Não ia ser a mesma coisa, tá ligado? Ia ser legal ver eles lutando de novo? Ia, mas não ia ter nem de longe o mesmo impacto que a primeira luta deles teve. O que tornou a luta deles tão boa foi não só a construção que rolou durante toda a obra, mas principalmente a incerteza sobre quem ia vencer. Se o Gojo voltasse, ia ser quase 100% de certeza que ele voltou pra literalmente vencer o Sukuna. E isso não calha de acontecer só nesse caso, mas com muitos vilões. Tipo, atualmente em Boruto, se o Madara voltasse, ele ia ser legal, é Madara, mas ele não ia ter o mesmo peso da aparição dele lá na Quarta Guerra. Porque lá basicamente a saga foi feita pra ele, toda a construção que levou a isso também foi muito boa, o que basicamente pegou o personagem e elevou ele de nível. O mesmo vale pra um mano tipo o Meruem de Hunter x Hunter, se ele voltasse em outra saga fora das Quimeras, ia ser legal? Ia, mas ele não ia ter o mesmo peso que ele teve na saga Quimera.
Trazer vilões de volta é realmente um bagulho complicado, porque é uma linha muito tênue. Você pode simplesmente pegar um vilão que foi muito bom e tornar ele infinitamente melhor, ou simplesmente tirar o peso dele a cada vez que ele volta, a um ponto de que você vira e fala, pô, não, ele voltou, né? De novo, que 10ª vez? Foda. Tipo, vocês entendem, e infelizmente isso acaba acontecendo em Dragon Ball. Reciclar um personagem muitas vezes, no caso, trazer ele de volta, acaba fazendo esse personagem não ter mais o mesmo impacto que ele teve inicialmente na obra. Principalmente depois que passa 2 vezes, tá ligado? Tipo, passou de 2 vezes, acabou. Já não é mais a mesma coisa. E o mais louco é que, narrativamente falando, o universo de Dragon Ball é gigantesco. O bagulho é literalmente um multiverso. O Torneio do Poder deixa isso bem claro pra gente. Não é falta de personagem nem falta de capacidade pra trabalhar eles, porque o Torneio do Poder faz isso de uma forma absurda. O desenvolvimento que aquele arco conseguiu dar pra vários personagens e também introduzir vários personagens foi simplesmente genial e absurdo. Não sendo pra menos, o Torneio do Poder conseguiu parar o mundo. Então, assim, quando a obra se propõe a fazer, ela faz isso muito bem, mas ainda assim, o meu problema é esse, tipo, a obra tem essa capacidade toda, tem toda essa expansão no universo dela, e ainda assim a gente tem o Freeza pela 3ª vez. Tipo, eu só não sei porque os caras ficam batendo nessa tecla. Contudo, fala aí, o que vocês acham de reciclagem de vilões ou vilões retornando muito? Vocês curtem, vocês não gostam? Comenta aí, vamos trocar uma ideia sobre. E claro, né, aquele papo de sempre, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, fazendo você vai ser notificado quando sai vídeo novo. São 3 vídeos por semana. A frequência do canal tá uma bagunça, tá? Eu vou consertar, eu juro, eu tô tentando me organizar pra isso. Contudo, estando inscrito, tu só vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos. Além de que fazendo isso tu me ajuda muito e... deixa o like também, o like me ajuda muito e se possível, tiver aparecendo pra ti o hypar, a gente se vê numa próxima. É meio que isso, falou!